Bom, esse aqui é melhor. Vamos, então, dar sequência aqui ao nosso evento, ao quarto painel, né? Quarto e último, gente, mas acho que a gente está precisando de um evento de um dia inteiro, né? Porque tem muito tema para falar. Eu acho que, enfim, se deixar, a gente fala. Bom, enfim, o tema será risco climático, decisões estratégicas da operação imediata ao planejamento de médio e longo prazo. O senhor Matheus de Oliveira Lima, CEO e cofundador da I4C, vai estar com a gente para explorar esse cenário. E eu queria dar um recadinho que, depois que a gente tiver o quarto painel, eu vou ter umas falas breves aqui, então vou pedir para ninguém sair, pessoal, principalmente da comissão de habitacional, para ficar para a gente tirar uma foto, tá? Então, por favor, o palco é seu. Matheus. Prometo ser breve, mas respondo todas as perguntas. O passador aqui. Falar um pouquinho antes de como nasceu a I4C. Vocês vão notar pelo sotaque, não sou de São Paulo, sou de Salvador. A I4C nasceu em Salvador. Somos uma empresa baiana e continuamos lá, apesar de escritório em São Paulo, não venho para São Paulo para ficar. E a gente nasceu para ficar para sempre, tá? Eu sempre venho todo mês, 3 vezes no mês. A gente nasceu em 2015, literalmente como um hobby. Dá para anotar, mas se não der também vai ficar fácil depois que eu falar. Eu sou surfista. E a gente, com todos os problemas de dados que Elcio falou, a Natália comentou um pouco também, a gente olhou para isso e fez assim, para a gente encontrar os melhores picos de surf, a gente tem que desenvolver algo nosso. E aí, como a gente trabalhou no estúdio de pesquisa da Petrobras, fazendo modelagem para as bacias de Campos, Bacia de Santos e outras bacias de petróleo, fez, vamos fazer algo para a gente olhar para a costa da Bahia, para decidir para onde é que a gente vai surfar. Desse da onde a gente vai surfar, surgiu a possibilidade de fazer negócio com isso. E em 2017, acontece algo muito triste, que sai do hobby e entra de fato no que a I4C é hoje. Essa lancha, chamada Cavalo Marinho, foi o pior acidente náutico do Brasil. 114 pessoas entraram na água, né, a lancha afundou e ela foi parar nas pedras, então 114 pessoas ficaram soltas na água, 14 pessoas morreram. E nesse dia eu estava indo surfar porque era um evento extremo que estava tendo de onda. E por ter já a ferramenta, eu sabia que isso estava ali normalmente no percentil de 90%. Ou seja, somente 10% do tempo de onda em Salvador, a gente tinha aquelas condições de onda, daquela direção, daquele tamanho. Infelizmente, uma onda pegou essa embarcação de lado, e essa embarcação, junto com outros fenômenos climáticos que estavam no momento, né, tinha muita chuva, então as pessoas foram para um lado da embarcação, a embarcação ficou com um trim, que a gente chama, né, ruim, então a onda pegou essa embarcação e virou. Essas 114 pessoas estavam na água e eu recebo uma mensagem logo de manhã, que eu estava indo para a praia, não surfei nesse dia, de um professor meu falando que a Marinha estava precisando de ajuda, porque eles não tinham como fazer uma busca e salvamento com tão poucos equipamentos. Equipamentos seriam jet skis, helicópteros, aviões, embarcações. E nesse processo, ele falou comigo, vocês estão com aquele sistema de modelagem operacional na Bahia? A gente, não, tá. Vocês poderiam ajudar? Eu fiquei pensando ali no momento, quando ele me ligou, eu fiz, beleza, vou para o escritório falar com o meu sócio. A gente estava no momento de fechar o primeiro cliente, a gente não tinha entregue ainda a ferramenta. Eu liguei para essa pessoa, as coisas boas da vida, né? A mãe dele pegava essa mesma lancha praticamente todo final de semana para vir para Salvador, ou ele para ir para a ilha de Itaparica. Salvador é uma península. Então, na frente de Salvador, do Farol da Barra, tem uma ilha chamada Ilha de Itaparica, que é belíssima. E ele falou, não, fique tranquilo, eu seguro o contrato aqui, quando vocês estiverem prontos, a gente retoma, mas ajuda. E aí eu fui lá para a Marinha, tive também a sorte de encontrar com o comandante que eu tinha embarcado na época que eu fiz a sonografia, e ajudei eles, na sala de crise, a fazer um melhor raio de busca. E todos os dias, às 8 horas da manhã, às 4 horas da tarde, a gente fazia um novo raio de busca para indicar onde os equipamentos deveriam estar, de acordo com a possibilidade de encontrar os 14 corpos que ainda não tinham sido encontrados. No final, a gente encontrou
3 dos 4 corpos desaparecidos. Um corpo nunca foi encontrado, que foi de uma criança, e eu vi essa mãe na sala, indo para a sala de crise, né? Ela tentando entrar ali e falar com o pessoal se ia parar a busca e salvamento, e esse corpo nunca foi encontrado de uma criança de 13 anos. E agora, como pai, eu sei imagino o quanto ela sofreu com isso. E a IFOCI, nesse momento, foi reativa, porque a gente não avisou antes. E a partir daquele momento, a gente colocou como meta da nossa cultura adaptar as pessoas ao cenário de mudanças climáticas global. Porque cada vez mais a gente vai ter eventos extremos como esse. E, infelizmente, nós, brasileiros, temos uma percepção de risco muito baixa. E 10 anos depois disso, a gente segue lá fazendo com pro bono com a Marinha a possibilidade ou não de navegar, né, com passageiros entre a Baía de Todos os Santos e até Morro de São Paulo. Mas é muito difícil falar isso até com pessoas que já sofreram acidentes. Então, esse é um tema que é super relevante. Obrigado por estar aqui. E aí eu trago esse dado, é um dado nosso, da IFOCI. A gente trabalha desde o curto prazo até o longo prazo. Curto prazo, e aí eu vou trazer um pouco aqui de como esse curto prazo pode entrar na carteira de seguros. Não sou expert de seguros, mas já trabalho com algumas empresas que estão na fronteira aí de mitigação dos impactos climáticos. E esse é um cenário onde você tem a Natália, ela explicou ali sobre o IPCC e os cenários. Esse é um cenário crítico, não é o conservador. E nesse cenário crítico, a gente tem um aumento de 5,4 milímetros no RX5D. O que é o RX5D? RX5D é a quantidade de chuva extrema em 5 dias consecutivos. Por que 5 dias consecutivos? Porque quando você aumenta a quantidade de chuva várias vezes consecutivamente ao longo dos dias, você satura o solo. Então, aquele solo não tem mais capacidade de absorver a água. Então, a gente projetou isso até 2075 e deu esses piores estados com mais chuvas nos 5 dias consecutivas. Mas o que significa mais 5,4 milímetros em média no sul do Brasil? O que significa 6,6 milímetros em Santa Catarina, que é o estado que vai mais sofrer com as mudanças climáticas no que diz respeito a mais chuva? Significa 5,4 litros em 1 metro quadrado. Mas ainda é difícil de perceber 5,4 litros em 1 metro quadrado. Pense que nossa vaga de garagem, quem mora em prédio, ela deve ter ali em torno de 12 metros quadrados. Significa você pegar mais 70 a 80 litros de água e jogar na sua vaga de garagem, sendo que já caiu 100 litros de água, num dia só. Agora imagina isso consecutivamente ao longo de 5 dias. Então, é muita água a mais. 5,4 milímetros é uma chuva já considerada intensa. É uma chuva que, quando a gente percebe essa chuva aqui em São Paulo, normalmente já até alagou algumas ruas. Então, é crítico esse dado para o Brasil. E fazendo os estudos devidos para estar aqui falando com a plateia que conhece tudo de seguro, eu percebi que 85% das residências brasileiras não tem seguro, ou seja, somente 15%, a maioria por conta da Caixa, né? Por conta do financiamento da Caixa. Ou seja, a gente está muito atrasado com relação a isso, porque os países desenvolvidos têm praticamente 70% da carteira, quando não 90% assegurado. E isso é a própria Confederação Nacional de Seguros que trouxe 184 bilhões de prejuízos entre 2022 a 2024. Ou seja, isso é pior se a gente for considerar 2025 e 2026. E a gente teve 35,6 bilhões perdidos, sendo que desses 35,6 bilhões, 38% foi no seguro habitacional. Natália, acho que trouxe um dado maior, não sabia, eu peguei exatamente da Confederação Nacional de Seguros. Mas por que, depois do acidente de Mar Grande, por que depois desses números grandes, as pessoas ainda não olham para a resiliência climática como algo importante, ou até mesmo como algo que tem que, de fato, é como se fosse um seguro, né? Você contrata o seguro para o seu carro porque você tem uma alta possibilidade de ter um roubo ou de um acidente. É a mesma coisa com resiliência climática. Você está contratando uma solução de resiliência climática porque vai acontecer um próximo evento extremo. Mas por que isso? Acho que a primeira pergunta aqui é: quem aqui confia em previsão do tempo?
Pois bem, então a previsão do tempo erra, a previsão do tempo faz a gente não chegar em casa no tempo que a gente deveria, porque choveu, a gente não sabia que ia chover, ou disse que ia ser sol e choveu e o trânsito ficou pior, porque a gente não foi para a praia aquele dia que a previsão do tempo disse que ia chover e não choveu, e nossos amigos foram e todo mundo ficou feliz e a gente não desceu para a praia. Então, previsão do tempo, eu costumo dizer que causa mais confusão do que ação para as pessoas. Porque é muito complexo você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, tem 80% de probabilidade de chuva, e não choveu. Mas tinha 80% de probabilidade de chuva porque não choveu. A probabilidade de chuva é uma das variáveis, para mim, mais não inteligentes que os meteorologistas e os oceanógrafos utilizam. Porque ela significa que em uma região, se tiver mais dessa região coberta por chuva, você tem mais probabilidade dessa chuva. E você ainda tem um índice de confiança do modelo que ninguém aqui sabe, nem eu sei, muitas vezes, desse índice de confiança. Atrelado a essa quantidade de chuva ao longo dessa região. Então vamos dizer que na Faria Lima estava chovendo, mas aqui não. Para o modelo está certo, tinha 80% de probabilidade de chuva e eu estava capturando dentro dessa célula Faria Lima, mas não estava pegando aqui o centro de São Paulo. Então para mim está certo, mas para a pessoa que está aqui e esperava chover, está errado. E está 100% certo. Temos que olhar para isso com o que sentimos aqui no solo e não com dados científicos. E aí eu tracei esse caminho, que para mim é um caminho muito claro com todos os clientes e toda a possibilidade de cliente que eu tenho para falar. Que tem uma desconfiança muito grande com relação à previsão do tempo. Normalmente todo mundo aqui utiliza a previsão do tempo, todo mundo tem um app. Todo mundo, quando vai viajar, vai perguntar qual a temperatura no lugar que vai. Então, de certa forma, a gente confia um pouco, porque a gente vai levar o casaco ou não vai levar casaco. Mas a previsão pública, ela tem 25 quilômetros de resolução. O que significa? Imagina que eu estou tirando uma foto de São Paulo e eu tenho um dado a cada 25 quilômetros. E muitas vezes esse dado não é feito, o que na verdade não é feito para São Paulo. Ele é feito lá na Europa, ele é feito lá nos Estados Unidos, pela NOAA, pelo SMWF, que são grandes centros de previsão. E eles não estão preocupados em saber qual é o land use, ou seja, qual é o uso da terra aqui em São Paulo. Eu vou enxergar o Parque Ibirapuera, e no Parque Ibirapuera tem mais árvore, então a temperatura vai ser menor, o coeficiente de atrito vai ser maior, então o vento vai... Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com a Europa. Eles são feitos lá os modelos. Então, a previsão pública ela tem uma incapacidade de visualizar o Brasil de uma forma muito específica. É como se a gente estivesse tirando uma foto com Samsung A3, enquanto a Europa está tirando uma foto com iPhone Pro 19. E esse é um dos problemas. Outro problema é que a consultoria ela não tem capacidade de gerar escala. Então, mesmo as empresas que já são de grande porte no Brasil de consultoria de previsão, elas não têm a capacidade de gerar escala para um pequeno empreendedor, para um médio empreendedor. Muitas vezes só operam com os grandes. Por quê? Porque ela precisa de meteorologista interpretando esse dado de 25 quilômetros. E agora temos uma coisa muito boa, que está gerando mais para um lado positivo, que são as LLMs gratuitas. Quem aqui nunca perguntou para o ChatGPT se eu devo ir para a praia ou não, como é que vai estar o tempo? Então, o problema das LLMs gratuitas é que elas também utilizam a previsão pública. Então, a previsão pública não é boa, então a resposta que ela vai te dar não vai ser muito boa. Talvez ela seja uma Maju particular, mas não vai ser tão boa. E temos as planilhas internas das seguradoras, das empresas de rodovia, das empresas de engenharia, daquelas empresas que estão ali contabilizando as perdas com relação ao clima. E fala assim, se esse ano de 2026 vai ser igual ao ano de 2023, que também teve o El Niño, eu devo alocar mais recursos. Mas essa planilha é estática, ela não está levando em consideração diversos fatores climáticos. E por isso a gente tem reatividade, força maior. Eu sempre brinco que tratar clima como força maior é a pior coisa que temos no Brasil, porque ninguém é responsabilizado, nenhum CEO vai perder a cadeira quando tiver um acidente, como teve do Cavalo Marinho, ou como teve de um terminal aqui em Santos, que um navio entrou dentro do berço, e provavelmente, se alguém de seguradora aqui, talvez assegurou ele, e ele ficou 6 meses sem operar, sendo que o vizinho dele tinha uma solução de resiliência climática, e não teve nenhum problema porque ele tirou o navio antes. Então, as pessoas julgam como força maior e acabam não fazendo nada. Então, eu acho que a força do mercado, a força disso aqui que a gente tem, é um ponto positivo, começando lá de cima com regulação e a força que o mercado tem em exigir. Então, já tem dentro do mercado de engenharia a necessidade de você ter um monitoramento de raios.
de descargas elétricas, né, principalmente em grandes obras, dentro de uma vale ou dentro de uma obra pública. Mas voltando aqui para a desconfiança, para aquele mesmo bonequinho, o que a gente construiu para quebrar essa desconfiança? Primeiro, temos que ter dados brasileiros. Precisamos ter a capacidade de enxergar São Paulo como São Paulo é. De enxergar o Parque Ibirapuera, de enxergar o Parque da Cidade, de enxergar onde você tem mais prédios, para assim a gente dizer qual vão ser as mudanças de temperatura dentro de São Paulo, qual vão ser as mudanças dos coeficientes de atrito, vai chover mais ou menos numa região, e com esse dado também olhar para a exposição e vulnerabilidade daquele lugar. Onde é que tende a mais alagar em São Paulo? Onde é que tende a mais alagar em Salvador? Então, os dados proprietários eles são super importantes. Então, a gente gerou 10 anos de dados no passado. Então, a gente tem dados desde 2015. No Brasil inteiro, a uma escala de 3 km. Em algumas grandes cidades, a uma escala de 1 km. A IA, ela vem para ajudar. A gente que já trabalha com IA há algum tempo, a gente utilizava aí IAs que melhoravam somente a série temporal, mas hoje a gente tem IA que melhora a capacidade de você pegar uma foto do clima de uma região, uma foto de 25 quilômetros, de 100 quilômetros, e olhar para essa foto e reconstituir essa foto como se fosse uma foto antiga, falar, ó, aqui tem um parque, aqui tem uma grande rodovia, então vamos olhar para isso com outro olhar, e isso aí ajuda bastante. E a regulação e a própria exigência do mercado, né, ela traz esse papel de aprofundar e fazer com que as pessoas olhem para a resiliência climática como algo positivo. E do operacional, entrando na parte operacional, então quando eu vou falar aqui de operacional, é sempre 10 dias à frente no máximo, tá? Então, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer na próxima semana? E alguns pensamentos meus aqui, para o sinistro. Por que não, se eu sei que daqui a 5 dias tem 90% de chance daquela ameaça se concretizar e ter um alagamento, por que não eu pré-posicionar a minha equipe? Por que eu não fazer um melhor atendimento ao meu cliente na parte operacional e dimensionar que 100 mil pessoas vão ser afetadas por aquele alagamento? Por que eu não estender meu canal de atendimento? Isso serve ao operacional, né? Porque quanto mais próximo do presente, mais certeza a gente vai ter. Então a gente pode traçar matrizes de risco para cada uma das carteiras das seguradoras e pensar nessas matrizes de risco de acordo com a probabilidade daquele evento acontecer dentro da janela de 10 dias. E do lado do cliente, porque ele não tem um alerta acionável. Estava discutindo com o Beto, e Beto deu uma ideia genial. Pô, por que eu não avisar para Porto Seguro que vai ter alagamento e as pessoas tiram o carro da garagem e colocam na casa da mãe que está em outro local e você não vai perder o carro? Por que você não sai de casa antes e corre o risco de sofrer um alagamento e você está com sua família ali dentro? Né? Porque a seguradora não tem esse papel de alertar os seus clientes de que algo pode acontecer. E em mercados maiores, mercados que, não diria nem maiores, mas mercados que estão mais com uma maturidade maior de percepção de risco, a gente tem essas binding restrictions, que é, por que não eu parar de fazer de assegurar aquele local, eu sabendo que vai ter um acidente, né? Então, apesar de não ser muito a favor disso, mas é algo que pode ser feito para salvaguardar o recurso das seguradoras, já sabendo que vai ter um impacto iminente. Então, isso é muito usado nos Estados Unidos por conta de furacão. Então, vai passar o furacão naquela área, eu não vou fazer nenhum seguro habitacional ou nenhum seguro industrial para quem não tem seguro, porque ele vai sofrer o problema. E aí, em cima do Binding Restriction, eu estava num evento feito pela I4C, certa feita aqui, com algumas seguradoras, e uma pessoa falou algo que eu acho que tem muita relevância sobre esse tema de seguro, que é, cada vez que a gente tem um problema climático no Brasil, a gente tem um incentivo perverso, que é, eu vou liberar recurso para quem teve o problema, que tem que liberar mesmo, mas eu vou liberar esse recurso de forma indiscriminada, mesmo aquelas pessoas que não fizeram nenhuma ação de resiliência climática antes. E se eu tenho um problema na minha safra, e eu vou ser recuperado pelo governo, pela iniciativa privada, para que eu vou pensar em resiliência climática? Então, isso foi um argumento de uma pessoa do setor de seguros, e eu achei muito relevante, porque se a gente não tem incentivo de investir em resiliência climática, para que eu vou investir em resiliência climática? E aqui eu trago um gráfico, também feito por nós da I4C, para o que a gente chama tríplice ameaça, né? São os grandes ameaças climáticas que o Brasil vai ter. E aqui eu trago 3 dessas ameaças que são super relevantes: calor, vendaval e inundação. Então a gente vê ali o norte
com muito calor. Então, o norte vai sofrer muito com calor, 91% das ameaças ao longo de todos os 18 perigos climáticos que a gente investigou, o calor é a mais importante e vai afetar 91% do norte. Isso aqui é para o cenário esse aqui não é nem mais o cenário mais crítico, como eu mostrei lá de chuva, é o SSP 2 4.5, que é um cenário considerado conservador, não é? É onde a gente está, exato aquela curvinha lá que a Natália mostrou, que é exatamente onde a gente está. Então, a gente fez até uma matéria com a Agência Brasil, que a gente mostra que de 6 dias de calor médio que a gente tem no Brasil, acima da média, né, onda de calor, a gente tem que pegar sempre a climatologia daquela região, ou seja, a média daquela região, e quantos dias você fica sobre a média. Se você passa de 5 dias, você tem uma onda de calor. E o norte, ele vai sofrer em 91% da área do norte com ondas de calor. Significa que só no norte vai ter 127 dias a mais de calor. Agora imagina uma pessoa que está trabalhando no sol, numa rodovia, numa indústria, com mais dias de calor. E o pior para o norte, que eu nem trago esse dado aqui, mas é um dado nosso. Vão ter mais 112 dias de noites quentes, onde o corpo não consegue ter o descanso térmico. Isso é absurdo, é muito. E aí a gente olha para o roxo aqui e vê que grande parte do país vai ser super influenciado por vendaval. Vendaval, destelhamento, queda de containers, queda de árvores. Se cai árvores, 2,4 milhões de pessoas em São Paulo ficaram sem energia por conta de queda de árvores. E eu odeio quando as pessoas falam assim, não, mas foi um fenômeno climático, era impossível prever. Não, não era impossível. A gente previu com 5 dias de antecedência, dava para olhar para onde eram as áreas críticas, podar as árvores necessárias, falar com o poder público. Se 2,4 milhões ficaram sem luz, por que não reduzir para 1 milhão? Por que não reduzir para 500 mil? Então, não é o fato, a IFOCI, as outras empresas, ou quem trabalha com resiliência climática, ninguém está falando que a gente vai evitar o fenômeno. O fenômeno vai ocorrer. Mas os custos, eles podem ser evitados, podem ser diminuídos. E o sul preocupa muito, porque apesar de inundação não ser o mais crítico, ela é praticamente o segundo mais crítico, com 48%. Né? Então, a gente tem que a inundação é um dos grandes prejuízos para o sul. E aí a gente vem com o tema El Niño. Por que o El Niño? Estou saindo um pouco do operacional para ir para o longo prazo, voltando para o médio prazo. E o médio prazo aqui é o sazonal, né? A gente está olhando para julho, agosto, setembro, ou seja, quando a gente sai dessa escala de 10 dias, o que a gente consegue fazer é, a gente vai ter mais possibilidade de chuva, menos possibilidade de chuva. Qual é a anomalia desse fenômeno para o país? E a gente tem que, vai ser um El Niño, tudo indica, com 81% de chance forte. A gente está saindo do período que os cientistas chamam de período de imprevisibilidade, onde o acoplamento do oceano à atmosfera ainda não está 100% acoplado, então ainda tem um gancho ali de possibilidade de não ser um El Niño forte, mas a gente está já se encaminhando para o final desse período, então esses 81% de chance de ser um El Niño forte é um número bastante relevante para a alocação de recursos. A gente tem 97% de chance de persistência disso até 2027, e se a gente pensar em El Niño, alguns impactos, além do Rio Grande do Sul, que foi um dos grandes impactos que tivemos, e aqui eu não estou falando de causa e efeito, para ter causa e efeito é necessário fazer um estudo científico, mas se vocês pensarem em El Niño, vocês vão lembrar dos botos que estavam mortos lá no Amazonas, que várias comunidades ribeirinhas ficaram sem conseguir sair, né, ter acesso ao hospital, e em 2023 a gente teve a pior seca no Amazonas, ao mesmo tempo que a gente teve 14 dias de um dos portos mais importantes do país, chamado Itajaí. Então, a gente teve o segundo maior porto mais importante, que é Manaus, e o terceiro mais importante do país, parados. Manaus ficou 50 dias parados e Itajaí ficou 14 dias parados. O que é que isso iria trazer para a gente? Numa sala de discussão sobre logística, uma pessoa que é CEO de uma empresa de navegação chegou para mim e falou assim, Matheus, você não está entendendo a gravidade desse fenômeno. Desculpa a brincadeira com isso, tá? Mas vai faltar tampinha de cerveja no Brasil. Imagina o brasileiro sem tampinha de cerveja, tem que fazer alguma coisa. Então, assim, a seca de Manaus foi super relevante para a logística brasileira. 2024 foi pior do que 2023, ou seja, 2024 a gente teve um número recorde em 120 anos de dados medidos, a gente não tinha tido uma seca tão grande. E esse El Niño está voltando agora. E o que é que significa? Eu trouxe o tema mais para o seguro habitacional, que a gente vai ter 80% a 90% de chance acima da média, acima da mediana, para a região sul do país.
esse dado é relevante, porque é muito mais chuva. Então, a possibilidade de ter mais chuva, de ter mais alagamento, ter mais inundação é muito grande. E julho, agosto, setembro, esse JAS aqui é julho, agosto, setembro, a gente também vai ter chuva acima da média no sul do Brasil. Voltando agora para o que é que a gente pode fazer com isso, a curto prazo, né? Quando você olha para a melhoria de uma previsão que a gente não confia, somente a previsão, sem falar sobre uma melhor comunicação, sem falar sobre matriz de risco, transformar isso em algo acionável. Esse estudo da Agência Nacional de Estudos Econômicos dos Estados Unidos mostrou que uma melhoria em 50% da previsão de vento para furacão traria uma redução de 5 bilhões por evento. Ou seja, se a gente melhora só 10% uma previsão, a gente reduz 1 bilhão o custo de emergência e os danos daquele local. Então, assim, melhorar a previsão do tempo deveria ser uma temática do governo brasileiro. Porque isso já reduziria muitos danos. Mas, mesmo assim, as pessoas vão continuar não acreditando na previsão do tempo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para, como o professor Elcio comentou, ameaça, vulnerabilidade e exposição. Precisamos transformar dados, esses 18 perigos climáticos, em uma matriz de risco. Se a gente tem 90% de chance de ter alagamento, o que a gente tem que fazer? Qual o impacto disso na região, em Porto Alegre? Qual o impacto disso no Rio de Janeiro? Qual o impacto disso no bairro? Porque se o impacto é baixo naquele lugar, não vamos alocar tanto recurso para melhorar a vida daquele lugar. Vamos alocar mais recurso naquele lugar que vai ser mais impactado. Então, transformar a previsão do tempo em algo acionável significa ter matrizes de risco para cada uma das decisões. Isso é possível de ser feito hoje, já não é mais falta de dados. A gente tem dados de 3 quilômetros em todo o Brasil, em alguns lugares de 1 quilômetro. A gente tem 10 anos de uma série histórica de dados que só faz crescer. E os resultados com os nossos clientes, em média, a gente melhora em 27 vezes a tomada de decisão. Então, os nossos clientes que atuam conosco estão ali naquele fator de 5 bilhões de redução de danos. Essa é a minha mensagem final. A gente não controla o clima, nunca vamos controlar o clima, mas a gente deve gerenciar os riscos. Perguntas? Contato. Ah, o contato. Se ele for. Aí. Então, primeiro eu queria começar te dando parabéns pela história que você contou aí, é impactante, né? E certamente ter uma empresa sendo criada a partir desse evento mostra a seriedade de vocês. Então, parabéns aí pela iniciativa. A minha pergunta, ela é muito relativa à colheita dos dados. Vocês utilizam informações que estão disponíveis pelos institutos ou vocês têm meios próprios de captar dados, tipo satélites, meteorológicos, etc.? Porque isso é um desafio, né? É um desafio, mas depois da Segunda Guerra... Eu gosto de contar a história, né? Você já percebeu. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Meteorologia obrigou a maioria dos países que fazem parte da ONU de disponibilizar os dados que são medidos meteorológicos. Então, a maioria dos dados meteorológicos no mundo hoje são disponibilizados pela Organização Mundial de Meteorologia. Então, a gente captura esses dados, são dados de satélites, dados das estações meteorológicas de aeroportos, dados do próprio cliente, e utiliza esse dado para fazer o que a gente chama de reanálise, né? É uma reanálise própria. Se a gente pegar um modelo global que ele não tem resolução, ele não consegue saber a trajetória correta de um ciclone, ele não consegue saber qual é a interação da atmosfera com a serra do mar. Então, a gente criou modelos próprios, utiliza esses dados públicos para gerar uma reanálise, que é olhar para o passado, fazer uma previsão para o passado e comparar com as estações meteorológicas, satélites, radares disponíveis publicamente, para entender a precisão desse dado. Mas é um desafio. Não temos mais um problema de dados no Brasil.
Tá? Quanto mais dados, melhor. Tá? Uma melhora de 50%, que a gente melhora mais do que isso, inclusive a previsão, ela é extremamente relevante para reduzir danos. Então, assim, se a gente conseguir melhorar 70%, 80%, 100%, vai ser muito melhor. Mas, assim, hoje, em termos gerais, a previsão do 10º dia é melhor do que a previsão do primeiro dia há 20 anos atrás. Ou seja, há 20 anos atrás, se alguém te falasse que vai chover no centro de São Paulo, no primeiro dia você tinha uma chance de errar mais ou menos de 60%. Hoje, essa mesma previsão é do 10º dia. Sobre essa questão dos dados que você comentou, só para dar um exemplo, né, sobre qualidade de dados. Um pouco mais perto. A gente teve um evento de granizo em novembro do ano passado. Não dá para ouvir? Sobre isso que você comentou sobre qualidade de dados. A gente teve um evento de granizo em Erechim, em novembro do ano passado, em que a estação meteorológica mais próxima da região, ela ficou justamente ali, naquele período do evento, que cobriu o evento, em torno de um mês, ela estava desligada. Então, a gente não tem dados medidos pelo INMET para aquele evento. Essa e mais 4 no entorno. Então, assim, há dados, mas muitas vezes há um problema de qualidade. E aí a gente ainda tem esse desafio de ter acesso também a outros dados para, de repente, né, um problema que você detecta num ser coberto por um outro, né? Fazendo analogia com aquele ditado que em terra de em terra de cego quem tem um olho é rei. Essa é a nossa filosofia na IFOCI, porque assim, quando você trabalha com ausência de dados, que várias partes do Brasil têm pouquíssima cobertura de estações meteorológicas, e um evento de granizo é extremamente difícil de capturar com a previsão, tá? Granizo, neblina, é extremamente difícil, até chuva, tá? A chuva, ela é uma saída dos modelos artificial. A gente projeta a chuva não como uma saída de 1 mais 1 é 2. Né? Então, a gente tem que fazer ali artifício para identificar a cobertura de nuvem e outras características da atmosfera com os modelos para entender a previsão de chuva. Mas o que a gente fez? Com dados de satélites, com dados de radares, onde está disponível, a gente, com a modelagem, a gente consegue identificar determinados padrões. Não vou te dizer que a gente consegue determinar granizo, mas queda de temperatura é uma variável muito mais fácil de capturar, temperatura de orvalho, temperatura do ar, e a gente consegue dar o que a gente chama com inteligência artificial, quando a gente olha não por uma série temporal, mas sim em frequência, né? O ser humano está acostumado com 4 dimensões, mas o mundo não é feito só de 4 dimensões, tem N dimensões que podem ser analisadas, e quando a gente olha nessas N dimensões, a gente consegue criar ou recriar uma antecipação de um fenômeno. Tá? A gente faz isso principalmente para eventos de vendaval, como downburst e bombas de vento, né, que é muito difícil de ser capturado, né, esse evento, e a gente consegue antecipar com as estações meteorológicas, dados satélites ao redor, quedas de temperatura, para mandar um alerta para um cliente com 4, 6 horas de antecedência, para ele reduzir pilha de container, para você não ter uma queda de container em cima de uma pessoa. Então, a gente tem artifícios para melhorar essa falta de dados. Boa tarde, Matheus. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Tem um tema que você comentou, que você falou contato com o cliente, de informação. E acho que esse é sempre uma linha tênue de seguradoras que a gente vê. Bom, se eu contato o cliente, ele lembra que tem um produto, ele cancela. E é sempre principalmente seguro prestamista, que é um dos que eu sou responsável. E aqui acho seguro que de quê? Desculpa. Prestamista, seguro de contrato de crédito, de financiamento. Que é o crédito imobiliário, é uma das modalidades. E a gente vê, por exemplo, hoje a Defesa Civil ela manda alerta de riscos climáticos. Então ela fala assim, bom, agora vai chover, e aí você vê o celular, todo mundo pipoca toda hora, e aí quando não chove, vira piada. Ah, você tá vendo? Estão brincando. E aí trazendo um paralelo que você comenta, que falou assim, acho que das empresas que você assessora, teve uma melhora de 27 vezes.
como sensibilizar o cliente desses riscos? Qual dica que você pode dar para o mercado de como a gente conseguir contatá-los e informá-los, sim, dos riscos que eles estão expostos e como que a gente ajuda a mitigar? Boa. Eu estou há 10 anos quebrando algumas dessas objeções, tá? Então, assim, vão sempre surgir mais. É muito fácil quando você tem um evento que é recorrente, né? Então, vou traçar primeiro o evento recorrente até a gente chegar nesse ponto que você comentou. Meus primeiros clientes eram de portos. E portos no Brasil são muito impactados pelas condições climáticas e o negócio em si é um dos negócios que o cara tem que olhar para o clima, porque ele está numa região costeira, numa região que tem interação oceano-atmosfera muito grande, então ele tem problema de maré, ele tem problema de onda, ele tem problema de vendaval, ele tem problema de calado, tem problema de corrente. E mesmo nesse lugar foi difícil vender. E aí, sentando na mesa com um desses clientes, ele falou assim, pô, Matheus, eu não confiava na tomada de decisão com vocês. Mas uma coisa que me abriu os olhos foi traçar a matriz de risco. É muito mais fácil para mim avisar um cliente, imagina para um porto, avisar uma empresa de navegação que vai deixar ali 3 a 5 mil containers, que ele não vai conseguir entrar. Ele está vindo lá da Europa, está gastando o combustível dele para parar no Porto de Santos, e você está falando assim, ó, você não vai conseguir entrar no meu porto, sendo que toma a decisão é a Marinha do Brasil. Não é você que toma a decisão, porque você está me avisando isso. E ele me falava, não vou avisar pro cara, porque ele chega aqui, é surpresa, ele vai entrar, vai ficar chateado comigo, mas eu também digo que é força maior e tudo bem, vivemos assim há 150 anos. Mas fica fácil quando você chega para ele e fala assim, ó, você tem 90% de probabilidade de você ter uma disrupção e fechar o porto. Aquele navio que está vindo, qual o impacto no seu negócio? Ah, ele é um impacto crítico. Pô, então temos um risco alto. Quais são as ações que você vai fazer com relação a isso? Ah, eu posso preparar meu pátio melhor para atender aquele cliente, eu posso avisar para ele com antecedência. Beleza, vamos fazer o seguinte, só avisa quando tiver 90%. E ele passou a só avisar quando tinha 90%. Dessa de 90%, como é recorrente, aconteceram várias vezes seguidas e na terceira vez que ele avisou para o cliente resolveu não ir. O cliente falou assim, poxa, cara, toda vez que eu chego aqui e você me avisa, o porto está fechado. Na próxima eu vou fazer. Na próxima o cliente fez e o cliente não parou mais de fazer. Agora o cliente liga para ele para falar assim, ó, vem cá, o porto vai estar fechado ou aberto? Então, assim, trabalhar com recorrência é muito legal, mas quando você fala de seguro, né, provavelmente você está falando de eventos de 1 a 50 anos, né, 1 a cada 50 anos. Então, a primeira coisa é não passar o que a Defesa Civil faz, que é previsão do tempo. A Defesa Civil faz. Vai ter uma chuva de 100 milímetros. Vai ter um risco de alagar a cidade. Vamos trabalhar com matriz de risco com as seguradoras? Vamos tentar um dia na vida trabalhar com matriz de risco com a Defesa Civil também, que é, por que não damos o alerta sobre o risco que a pessoa corre? Ó, você vai ter o problema que talvez sua geladeira, ou se você estiver numa zona de risco, todos os seus móveis vão ser perdidos. Não é melhor subir os móveis? Botar uma mesa e subir aqueles móveis para ter uma menor perda? Eu acho que aí está um fator de comunicação que a previsão do tempo faz muito mal. E como oceanógrafo e um pezinho na meteorologia, eu me sinto mal pela previsão do tempo não comunicar bem esses fatores, que ninguém sabe o que é 100 milímetros. Então, assim, não é melhor avisar, como teve o evento, quando teve 2,4 milhões que ficaram sem energia, eu avisei para alguns clientes meus que moram em São Paulo e descem para Santos, fiz assim, cara, vai ser um dia de vendaval, você está acostumado... Eu avisei a clientes, tá? Não é meu papel. Fiz assim, ó, não vai correr no Ibirapuera nesse dia. Não vai correr no Ibirapuera. Por quê? Tem um risco absurdo de queda de árvore. Por que você vai correr no Ibirapuera? Corre na esteira. Né? O cara ficou feliz da vida que recebeu isso da gente. E ele recebeu, corra na esteira. Sabe? Hoje o risco de correr fora é muito grande, corre na esteira. Você não perdeu sua atividade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tá? Matriz de risco. Tem a probabilidade de acontecer e qual o impacto disso na sua carteira. Vale a pena ou não avisar o cliente.